e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 45. Durante algum tempo, depois que ele havia ido embora e o ruído de sua carruagem ter morrido à distância, Elinor ficou oprimida demais por um amontoado de ideias, muito diferentes uma das outras, mas que despertavam nela uma tristeza tão profunda que a impediu até mesmo de pensar na irmã. Willoughby acabava de se retirar para sempre da vida dela e da sua família. Havia apenas meia hora ela o abominava, como o mais desprezível dos homens, pelas faltas que cometera, e agora sentia compaixão pelo profundo sofrimento dele, que era causado por essas mesmas faltas. Teve de admitir para si mesma que pensava em Willoughby com uma ternura e um pesar, proporcionais não aos méritos, mas sim aos desejos dele. Elinor deu-se conta de que a impressão que o jovem cavalheiro causara em sua mente era intensificada por detalhes que não deveriam, por razão alguma, ter importância. A personalidade, que exercia uma atração pouco comum, as maneiras francas, afetuosas e vivazes que não era mérito algum possuir, mas, principalmente, ele a impressionara pelo amor ainda ardente que nutria por Marianne, que nem mesmo a maior inocência poderia ignorar. Ela teve certeza de que demoraria um bom tempo até que deixasse de sentir a impressão que ele causara. Quando por fim retornou para junto de Marianne, que não podia nem sequer imaginar tudo o que se passara, encontrou-a acordando e refeita por um sono profundo e tranquilo, como ela havia esperado. O coração de Elinor estava pesado. O passado, o presente e o futuro, a visita de Willoughby, a segurança de Marianne, a expectativa pela chegada da mãe. Tudo isso contribuía para agitar-lhe o espírito e manter à distância qualquer indicação de cansaço. Apenas temia o risco de trair-se diante da irmã. Foi curto, porém, o tempo durante o qual o medo pôde afetá-la, porque meia hora depois de Willoughby ter ido embora, Elinor foi mais uma vez impelida a descer para o andar térreo pelo ruído de outra carruagem. Ansiosa por evitar à mãe mais alguns desnecessários e horríveis momentos de incerteza, correu de imediato para o hall e alcançou a porta da entrada, bem a tempo de recebê-la e ampará-la quando ela entrou. Enquanto se aproximava da casa, o terror da Sra. Dashwood tornara-se tão intenso que provocara a certeza de que Marianne já não vivia. Abalada, não teve voz para indagar da filha caçula, nem para cumprimentar Elinor, que, sem esperar por saudações ou perguntas, no mesmo instante deu a feliz notícia. Sua mãe recebeu a boa nova com seu habitual entusiasmo e imediatamente deixou-se dominar pela felicidade, assim como antes deixara-se dominar pelas lágrimas. A filha mais velha e o amigo levaram-na para a sala de visitas, onde, derramando lágrimas de alegria, abraçou Elinor várias vezes. Por um momento, apenas largou da filha para apertar a mão do Coronel Brandon, dirigindo-lhe um olhar que expressava gratidão e a convicção de que ela partilhava com ela a beatitude daquele momento. De fato, ele partilhava essa beatitude, porém em um silêncio ainda maior que o dela. Assim que a Sra. Dashwood se refez, ver Marianne foi seu primeiro desejo. Em 2 minutos encontrava-se com a sua criança adorada, que se tornara ainda mais querida do que nunca pela separação, infelicidade e perigo. O prazer de Elinor ao ver quanto a mãe e a irmã se alegravam com o reencontro só foi toldado pela apreensão de ver tal alegria, roubando o sono tão necessário para Marianne. Mas a Sra. Dashwood sabia ser calma e até prudente quando a vida de uma filha estava em perigo, e a enferma, satisfeita em saber que a mãe achava-se a seu lado e consciente de estar fraca demais para conversar, submeteu-se prontamente ao silêncio e ao repouso prescrito por todas as enfermeiras que a cercavam. A Sra. Dashwood iria ficar com ela a noite toda, e Elinor, aceitando a oferta da mãe, foi para a cama. No entanto, o descanso exigido por uma noite de vigília e por várias horas das mais exaustivas ansiedades foi mantido afastado por uma irritação que não deixava seu espírito em paz. Willoughby,
O pobre Willoughby, como Elinor se permitia chamá-lo agora, não lhe saía do pensamento. Não tivera outra opção além de ouvir-lhe as justificativas, e ora culpava-se, ora se redimia por tê-lo julgado com tanta dureza. Mas a promessa de relatar tudo à irmã era invariavelmente dolorosa. Temia a tarefa a cumprir, temia seu efeito sobre a jovem doente, duvidava da possibilidade da irmã ser feliz com outro depois de ouvir as explicações. Por um instante desejou que Willoughby enviuvasse. Em seguida, lembrando-se do Coronel Brandon, reprovou-se por ter pensado tal coisa. Tinha certeza absoluta de que o sofrimento e a constância do coronel eram maiores que os de seu rival, que sua irmã merecia ser recompensada e desejou qualquer coisa, menos a morte da Sra. Willoughby. Para a Sra. Dashwood, o choque do aparecimento do Coronel Brandon em Barton fora suavizado por seu próprio alarme. Tão grande era a preocupação com Marianne que naquele mesmo dia ela já havia decidido partir para Cleveland, sem esperar receber quaisquer outras informações. Assim, já estava tudo de tal modo arranjado para sua partida, mesmo antes da chegada do coronel. Ela apenas esperava pelos Carey, que iriam hospedar Margaret, pois a Sra. Dashwood não queria levar a filha para um lugar onde pudesse correr o risco de pegar uma infecção. Marianne continuou a melhorar dia após dia, e o luminoso contentamento expresso no semblante e no humor da Sra. Dashwood provou que ela era, como gostava de viver dizendo, uma das mulheres mais felizes do mundo. Elinor não podia ouvir tal declaração e nem testemunhar suas provas, sem às vezes imaginar se a mãe ainda se recordava de Edward. Mas a Sra. Dashwood, confiando no relato tranquilo que a filha lhe fizera da própria decepção, deixava-se levar pela exuberância da sua alegria e pensava apenas em coisas capazes de aumentá-la. Marianne lhe fora devolvida de um perigo ao qual havia sido exposta, como agora a Sra. Dashwood começava a perceber, pelo seu próprio erro de julgamento, ao encorajar a infeliz ligação da filha com Willoughby. E nesse processo de recuperação, a boa senhora tinha uma outra fonte de júbilo, da qual Elinor nem suspeitava. Tal fonte foi revelada assim que ela teve a oportunidade de conversar a sós com a filha. Finalmente estamos a sós, Elinor. Você não imagina o quanto estou feliz. O Coronel Brandon ama Marianne. Ele mesmo me contou. Sentindo-se ao mesmo tempo alegre e triste, surpresa e não surpresa, Elinor era todo silêncio e atenção. Você nunca foi como eu, querida Elinor. Caso contrário, a sua compostura neste momento me assombraria. Se eu tivesse parado para desejar algum bem à minha família, com certeza pensaria no casamento do Coronel Brandon com uma de vocês, como o objetivo mais aprazível. E creio que, das duas, Marianne é a que pode ser mais feliz com ele. Elinor quase perguntou que motivo fazia sua mãe acreditar nisso, visto que nenhuma consideração imparcial da diferença de idade, personalidade e sentimentos entre ambos parecia justificar tal crença. Mas a boa senhora sempre se deixava levar pela imaginação no que dizia respeito a qualquer assunto interessante. Portanto, em vez de fazer a indagação, a jovem limitou-se a sorrir. O Coronel Brandon abriu o coração comigo ontem, enquanto viajávamos. Foi tudo tão inesperado, tão imprevisto. Eu, como você bem pode imaginar, não conseguia falar de nada além da minha filha, e ele mal era capaz de disfarçar a própria aflição. Vi que a angústia do Coronel Brandon equivalia à minha, e ele, quem sabe pensando que uma mera amizade não poderia justificar tamanho sofrimento, ou melhor, sem parar para pensar, suponho, deu vazão aos sentimentos e me falou de sua sincera, terna e constante afeição por Marianne. Ele a ama, Elinor, desde a primeira vez em que a viu. Nesse ponto, contudo, Elinor percebeu não a linguagem ou a confissão do Coronel Brandon, mas sim o embelezamento natural da imaginação ativa de sua mãe, que moldava tudo o que lhe agradava a seu bel prazer. A estima do Coronel Brandon por Marianne, infinitamente superior à que Willoughby sentiu ou fingiu sentir, e também muito mais calorosa, sincera e constante, seja lá como queiramos defini-la, perdurou mesmo durante a infeliz predisposição de Marianne por aquele jovem sem valor, e sem egoísmo, sem ter a menor esperança. Ele foi capaz de conformar-se em vê-la feliz com outro. Que alma nobre, e que franqueza, que sinceridade! Ele é incapaz de desapontar alguém.
O excelente caráter do Coronel Brandon é indiscutível, assentiu Elinor. Eu sei, respondeu a Sra. Dashwood, séria. Caso contrário, depois do sinal de advertência que recebi, eu seria a última a encorajar tal afeição ou a considerá-la aprazível, mas o modo como o Coronel Brandon se aproximou de mim, com uma amizade tão pronta e viva, é suficiente para provar que ele é um homem de valor. O caráter do Coronel Brandon, no entanto, argumentou Elinor, não reside em um ato de bondade ao qual a afeição dele por Marianne, ou um mero gesto de humanidade, poderia tê-lo levado. A Sra. Jennings e os Middleton o conhecem intimamente há longo tempo e eles o amam, admiram-no. Até mesmo o meu próprio afeto pelo Coronel Brandon é considerável, embora muito recente, e tanto o estimo e admiro que, se Marianne puder ser feliz com ele, estarei tão pronta quanto a senhora a considerar uma ligação dele com a nossa família a maior bênção do mundo. Que resposta a senhora deu a ele? Permitiu-lhe ter alguma esperança? Oh, meu amor, na ocasião eu não pude dar esperança a ele e nem a mim mesma. Marianne podia estar morrendo naquele momento, mas o Coronel Brandon não pediu esperança ou encorajamento. Sua confissão foi involuntária, um desabafo irreprimível diante de uma amiga consoladora, e não um pedido de casamento diante de uma mãe. Depois de algum tempo, porém, tomada pela emoção, eu disse a ele que se Marianne sobrevivesse, como eu acreditava que sobreviveria, minha maior felicidade residiria em incentivar o casamento dos dois. E desde a nossa chegada, desde a nossa deliciosa segurança, repeti isso ao Coronel Brandon com mais firmeza, oferecendo-lhe todo o encorajamento possível. Disse-lhe que o tempo, pouquíssimo tempo, resolverá tudo. O coração de Marianne não sofrerá para sempre por causa de um homem como Willoughby. Os próprios méritos do coronel irão encarregar-se de apressar a cura. A julgar pela disposição do coronel, contudo, a senhora não o deixou muito animado. Não, ele acha que a afeição de Marianne tem raízes profundas demais e que só poderá mudar depois de muito, muito tempo. E, mesmo supondo que o coração dela volte a ficar livre, o coronel é modesto demais em relação a si próprio para acreditar que seja capaz de conquistar Marianne por causa da diferença de idade e de personalidade que existe entre os dois. Todavia, nesse ponto ele está enganado. A idade dele é maior do que a dela, apenas o suficiente para transformar-se em uma vantagem, pois torna seu caráter e seus princípios muito mais definitivos. E a disposição do coronel, estou convencida, é exatamente a necessária para tornar a sua irmã feliz. A pessoa e as maneiras dele lhes são favoráveis. Minha parcialidade, contudo, não me cega e reconheço que o Sr. Brandon com certeza não é tão bonito quanto o Sr. Willoughby. Por outro lado, existe algo muito mais agradável nas feições do coronel. Você deve lembrar que sempre houve, no olhar do Sr. Willoughby, algo que me desagradava. Elinor não se lembrava disso, mas a Sra. Dashwood, sem esperar que ela concordasse ou não, prosseguiu. E as maneiras do coronel não apenas são mais agradáveis para mim do que as do Sr. Willoughby eram, são também de um tipo que tornam o Coronel Brandon capaz de conquistar Marianne de uma forma mais sólida. A gentileza dele, a genuína atenção para com todas as pessoas, a simplicidade máscula estão muito mais de acordo com a real disposição de Marianne do que a vivacidade frequente e artificial e fora de hora daquele rapaz. Mesmo que o Sr. Willoughby houvesse provado ser um amigo verdadeiro, na mesma proporção que demonstrou ser o contrário, tenho certeza de que Marianne jamais seria feliz com ele, como será com o Coronel Brandon. A Sra. Dashwood fez uma pausa. A filha não concordava com ela, mas o seu desacordo foi mudo e, portanto, não ofendeu a mãe. Em Delaford, Marianne estará próxima de mim, acrescentou a Sra. Dashwood, mesmo que eu permaneça em Barton, e, como ouvi dizer que a vila é grande, provavelmente existirá por perto uma pequena morada ou chalé que nos será tão conveniente quanto a casa que ocupamos agora. Pobre Elinor, ali estava um novo esquema para levá-la a Delaford, mas seu espírito era resistente. E a fortuna do coronel? Animou-se a Sra. Dashwood. Você sabe, na minha idade todo mundo se preocupa com esse tipo de coisa, e embora eu não saiba, nem queira saber quanto dinheiro o coronel realmente tem, estou certa de que é uma boa quantia. Nesse momento, as duas foram interrompidas pela entrada de uma terceira pessoa.
Elinor retirou-se para refletir em particular sobre tudo o que ouvira, para desejar sucesso ao seu amigo e, ao mesmo tempo, lamentar a sorte de Willoughby.